Boa tarde. Boa tarde. Estamos mais uma vez hoje, aproveitando que eu estou aqui em Guarulhos e fazendo algumas gravações hoje aqui na escola. Hoje nós estamos aqui com o nosso instrutor, Luiz Roberto. Ele é nosso instrutor de CRM e segurança de voo. Experiência muito grande na aviação. Foi comissário durante quantos anos? 26, comissário, porque não deixa de ser comissário. 26 anos. 26 anos na Transbrasil, na TAM, na Gol e 10 anos na Avianca. Na Avianca. Isso. Então, até fechar a porta. Larga experiência, né? E ele aqui na nossa escola, ele dá aula de CRM e segurança de voo. Luiz, que matéria é essa, CRM? CRM, Lúcia, senhores que nos assistem, CRM é uma matéria que ela começou de maneira experimental, meados dos anos 70, quando a NASA, mais a Universidade do Texas, mais algumas empresas aéreas como Eastern, Swissair, British Airways, United Airlines, viram a necessidade de desenvolver um estudo comportamental de airmanship, voltado sumariamente, primeiramente, para os comandantes, chamava-se CRLM, Cockpit, ou Captain Research Leadership Management. Mas teve as evoluções, ele passou de ser experimental esse estudo para algumas empresas, passou a ser recomendado pela ICAO, por outras instituições, e hoje em dia ele é obrigatório no mundo inteiro para todas as escolas, todas as empresas aéreas, obrigado para pessoal de terra, pessoal administrativo, terceirizados, comissários, pilotos, controladores de tráfego aéreo, de serviços terceirizados, serviços de rampa, de manutenção, importantíssimo. Esse estudo mostra a importância de cada um no quesito profissionalismo, principalmente. Como um time deve trabalhar, né? Principalmente... Trabalho e equipe é um dos tópicos abordados, né? A importância de cada elemento, a sua percepção, a sua consciência situacional, a sua assertividade ao passar uma informação, a importância do feedback no processo de comunicação, porque no nosso ambiente tem muitos fatores externos que atrapalham o entendimento da mensagem e fatores internos também intrínsecos a nós seres humanos, nós indivíduos, que atrapalham ou dificultam o entendimento da mensagem. Então é muito enfatizado no treinamento CRM o importante ser do feedback para deixar os interlocutores confortáveis quanto ao entendimento da mensagem e assim tornar a operação mais segura. Mais segura. Era isso que eu queria abordar com você. Quer dizer, que é uma matéria, uma disciplina que é muito importante, inclusive, para a segurança do voo. Os números, Lúcia, são assim absurdamente demonstrativos. Quantidade de acidentes aéreos por milhão de decolagem, por 1000 decolagens, quantidade de vítimas por decolagens antes e depois e durante os estudos do CRM, a implantação deles. E tanto desde a fase experimental, desde que chegou ao Brasil, a primeira empresa no Brasil a desenvolver esse estudo foi a Varig, depois seguidas por outras, VASP, Transbrasil, e hoje por todas, de cunho obrigatório, que antigamente era experimental, depois passei a ser recomendado pelos entes reguladores internacionais. Hoje é obrigatório para todas as empresas. Os números são muito enfáticos, antes e depois da aplicação desses conceitos. Tem hoje obrigatoriamente em todas as escolas de aviação, eles têm quanto a pilotos, quanto comissários, quanto mecânicos de voo, quanto agentes de aeroportos, com o título de fatores humanos,
Fatores humanos. Estuda-se desde Leonardo da Vinci, Hipócrates, Marcos Vitrúvios, a importância do homem interagindo com outros elementos ao seu redor, com o meio ambiente, com as ferramentas, com o suporte lógico, com outro elemento humano também, onde há muita discrepância de comportamento de um para o outro. Cultura organizacional. Então, a gente pode dizer o seguinte, que essa disciplina, essa abordagem que é dada em todos os cursos, ela é uma disciplina que mitiga, que pode mitigar acidentes. Importantíssimo. Pode mitigar, mitiga, mas a gente tem que ter um entendimento mais moderno, mais atual, que o mitigar ele veio num estudo antes. Nós tínhamos a aplicação dos conceitos do modelo Shell de Hawkins, o homem como centro das relações laborais, se relacionando com máquinas, equipamentos, normas, procedimentos, leis, o meio ambiente, hangares, aeroportos, pistas, Sim. escolas, empresa e com outro elemento humano. Depois veio o James Reason, 1990, e veio com aquele famoso livro dele, O Erro Humano, onde ele mostrou a teoria famosa do queijo suíço, as barreiras dos sistemas, as falhas latentes, as falhas ativas e um pseudo-ratinho passando por entre os buracos do queijo suíço e chegando no objetivo dele, que seria o acidente. Que nós muitas vezes criamos as barreiras e nós as violamos, as burlamos. Então, E depois o mais moderno de tudo que tem hoje em dia é o gerenciamento de erros e de ameaça, o famoso modelo TEM. Esse sim mostra que antes de todo erro há uma ameaça ali escondida no próprio sistema e estimula-se que todo e qualquer funcionário reaja àquilo de maneira a se manifestar, a documentar, a reportar através dos relatórios de prevenção, para que o gestor saiba dos perigos reais. E tem muitos estudos bacanas sobre isso. Tem o iceberg da ignorância, do FAA para manutenção, que mostra que gestores poucos sabem da realidade do chão de fábrica, do chão de hangar, sim, do dia a dia. Esse é um dos estudos, né? Tem muitos interessantíssimos. E gerenciar a ameaça antes que ela se torne um erro, para que não precisemos mitigar esse erro e sim nem deixar ele vir. Não deixar acontecer. Então, entendi. Quando eu usei a palavra mitigar, era prevenção, mas antes da prevenção existe todo um trabalho para que nem seja necessário mitigar nada. Que seja gerenciado a ameaça antes dela se tornar erro. O mitigar veio com a 5ª geração do CRM, quando foi implantado o sistema LOSA, Line Orient Safety Audit, em que um aviador monitorava voo de outros 2 aviadores, fazendo anotações, não tinha cunho punitivo nenhum, somente educativo, tanto que não era anotado nem datas, não era anotado nome de tripulação, e sim gaps encontrados durante a operação, e depois fazia-se uma tabulação daquela quantidade enorme de informações sobre um determinado voo, e soltavam-se boletins informativos, boletins de alertas nas empresas, para que, de ordem comportamental macro, grupal, os comportamentos de defesa, os comportamentos de gerenciamento e a adequação a normas e procedimentos, a aderência, fosse geral, fosse maior e assim tornasse a operação como um todo mais segura. Por isso que dá tanto resultado. Excelente. Estou aprendendo muito, hoje, hein? Pô, que bom, eu também, vivo aprendendo. Luiz, deixa eu te perguntar uma coisa. Vou te botar agora numa saia justa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem uma experiência grande em voo. Você cita alguma coisa que vem à tua lembrança de algum evento que possa ter ocorrido, que você possa fazer uma comparação com o CRM? Ah, bastante. Um exemplo para gente, para colocar isso em prática. Uma vez nós decolamos de Brasília com destino Ilhéus, fez um barulho muito, muito grande no trem de pouso dianteiro, ainda na corrida para decolagem. Comandante, uma pessoa que eu estimo muito,
cara full CRM, um senhor aviador, comandante Sada, nos chamou. Eu era o chefe do voo, tinham 2 chefes, eu e a Valquíria era a chefe, eu estava de auxiliar dela. Nos chamou para saber o quanto enfático e quanto alto e quanto preocupante tinha sido aquele barulho, se nós partilhávamos da mesma opinião e da mesma percepção que a dele. E aí houve mais ou menos um brainstorming ali rapidamente, nos ausentamos da cabine de comando. Dali a 5 minutos ele nos chamou de novo e falou que iríamos optar para um retorno para Brasília com pouso de emergência declarado. Porque o nosso destino seria Ilhéus, pista muito curta, a infraestrutura aeroportuária bem mais reduzida do que Brasília para um eventual socorro, uma eventual emergência, eventual acidente pós-pouso. E eu achei aquilo ali fantástico da parte dele, porque nos deu uma importância muito grande e principalmente profissional, porque dividiu a opinião e compartilhou aquela velha máxima de que ninguém é tão pobre que não possa contribuir, ninguém é tão rico que não precise da informação. E a tomada de decisão, obviamente, foi dele, mas nós participamos com a nossa percepção. Sim, com o auxílio de vocês. Isso enriquece muito o trabalho em equipe, de todo mundo, eu achei muito bacana. Tem várias outras também. Ai, que legal. Luiz Roberto. Isso. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado a você, tá? Sucesso nos teus negócios. E é isso aí, ó. Vem pra cá, pra Sky Leader, ter aula aqui com o nosso querido instrutor Luiz Roberto. Obrigado pela atenção. Bom dia a todos.